Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de geometria analítica. Essa questão caiu no vestibular do Instituto Militar de Engenharia. Vamos lá? Considere a hipérbole dada pela equação x² sobre 16 menos y² sobre 9 igual a 1. Sejam f e f' os seus focos, onde f pertence ao semi-eixo positivo e f' ao semi-eixo negativo. Seja t o ponto simétrico ao foco f em relação à assíntota de coeficiente angular positivo. O valor do raio do círculo inscrito no triângulo F'TF é... E aqui tem 5 alternativas para você escolher qual que é correta. Tá? Bom, essa questão aqui é bem interessante. Tá? Ela trabalha alguns conceitos de hipérbole aqui que são bastante interessantes. Tá bom? Vamos lá? Primeiro vamos dar uma introdução teórica, tá? Porque ele fala aqui em assíntota, né? Em coeficiente angular da assíntota. E eu vou dar uma introdução teórica aqui, porque se você não souber de onde sai a equação da assíntota do coeficiente angular da assíntota da hipérbole, né, vai ficar difícil de resolver essa questão, tá ok? Bom, a assíntota de uma hipérbole é uma reta em relação à qual é possível selecionar pontos da hipérbole tão próximos quanto se queira, sem que exista um ponto de intersecção. Ou seja, a hipérbole, os ramos da hipérbole, né, eles tendem às retas assíntotas, tá? Mas sem tocar, ou seja, não tem intersecção, tá ok? Dada a simetria da hipérbole, né, a gente tem duas retas assíntotas, né, que se cruzam no centro da hipérbole. Bom, essa figura aqui, ela mostra uma representação gráfica da hipérbole dessa forma aqui, tá? Eu chamei essa hipérbole aqui de H, tá? Você vê que a equação dessa hipérbole aqui é x² sobre A² menos y² sobre B² igual a 1, tá? Se observa que o eixo real dessa hipérbole aqui, ele coincide com o eixo x, tá? Se a hipérbole fosse nesse sentido aqui seria y² sobre B² menos x² sobre A², tá? Então o eixo real aqui coincide com o eixo x, tá ok? Vamos considerar aqui as retas as assíntotas, né, como reta R e reta S, tá ok? Elas se cruzam aqui na origem no centro da hipérbole, tá? E se observa que a hipérbole ela se aproxima tanto quanto você quiser aqui da assíntota, mas ela nunca toca, ou seja, a intersecção ela é vazia, né? O conjunto de intersecção é um conjunto vazio, tá? Observe também que se a gente chamar esse ângulo aqui de alfa, esse ângulo aqui é menos alfa, dada a simetria, né, da hipérbole, né? Quer dizer que o coeficiente angular dessa reta que se chama de MR, né? E esse aqui de MS, o MR é igual a menos MS, ou vice-versa, né? MS é igual a menos MR, tá ok? Tudo bem até aqui? Bom, vamos considerar agora uma reta W. Tá? Essa reta W ela passa pela origem do plano cartesiano e ela é secante à hipérbole. Tá ok? Então o ponto de intersecção é esse ponto P aqui, de coordenadas xp e yp. Tá? Como a origem da hipérbole coincide com o plano cartesiano, né? A reta passa pela origem, então a gente pode escrever que a equação dessa reta aqui é do tipo y igual a mw vezes x, onde mw é o coeficiente angular da reta w. Tá ok? Não tem o termo independente aqui porque ela passa pela origem, certo? Como P pertence a W, a gente pode escrever que yp é igual a mw vezes xp. Né? Como P também pertence à hipérbole, a gente pode dizer que xp ao quadrado sobre A² menos yp ao quadrado sobre B² igual a 1. Né? Substituindo yp aqui pela equação da reta aqui, a gente tem que xp ao quadrado sobre A² menos mw vezes xp ao quadrado sobre B² igual a 1. Né? Você multiplicando os dois lados aqui por A² vezes B², dá B² vezes xp ao quadrado, menos A² vezes mw vezes xp ao quadrado é igual a A² vezes B², ok? Aqui pode colocar xp ao quadrado em evidência, né? Então fica B² menos A² vezes mw ao quadrado vezes xp ao quadrado é igual a A² vezes B². O que implica que xp ao quadrado é igual a A² vezes B² sobre B² menos A² vezes mw ao quadrado, tá ok? Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, eu tenho que ficar mais ou menos xp igual a mais ou menos a raiz disso aqui, né? Que é igual a mais ou menos AB sobre a raiz quadrada de B² menos A² vezes mw ao quadrado, tá?
Esse mais ou menos aqui, ele existe porque você vê que esse ponto aqui, existe essa reta aqui, ela cruza em os dois ramos da hipérbole, né? Esse ponto aqui e um ponto aqui, né? A abscissa desse ponto é menos a abscissa desse ponto aqui. E a ordenada desse ponto é menos a ordenada desse ponto aqui, tá ok? Então quer dizer que aqui são dois pontos, dois pontos de abscissa mais e menos aqui, né? Que é a intersecção de W, tá? Aqui eu só mostrei P nesse ramo aqui, né? Mas tem um outro P' desse lado aqui, tá? Bom, aqui você pode calcular facilmente a ordenada, né, do P, né? Porque ele é MW vezes XP, então é mais ou menos MW vezes isso aqui que é o XP, tá? Observe que B ao quadrado menos A ao quadrado vezes MW ao quadrado tem que ser maior que zero, né? Porque se isso aqui for negativo, né, ou for zero, né? Isso aqui a gente tem uma indefinição, né? A gente não está definido o XP nem YP, tá ok? Então, B ao quadrado menos A ao quadrado vezes MW ao quadrado tem que ser maior que zero, né? O que implica que A ao quadrado vezes MW ao quadrado M tem que ser menor que B ao quadrado, né? Isso aqui como é que ficou? Eu passei eu subtraí daqui B ao quadrado, daqui B ao quadrado. Na hora que você faz isso aqui, né, fica menos A ao quadrado vezes MW ao quadrado é maior do que menos B ao quadrado, né? Aí eu multipliquei por menos nos dois lados, ficou A ao quadrado, tem que inverter o sinal, né? Então A ao quadrado vezes MW ao quadrado tem que ser menor do que B ao quadrado. O que implica que MW ao quadrado tem que ser menor que B ao quadrado sobre A ao quadrado, que implica que MW tem que estar entre menos B sobre A e B sobre A, tá ok? Então qualquer MW nessa região aqui, você tem uma intersecção. A intersecção está definida, né? Fora desse intervalo aqui para MW você não tem intersecção, tá ok? Então, por exemplo, uma reta que passa aqui, né? Tem um MW maior do que B sobre A, né? Da mesma forma, a reta que passa por aqui tem um MW menor do que B sobre A, tá? Tudo bem até aqui? Bom, observe que MW igual a menos B sobre A e MW igual a B sobre A são os valores limites para que não haja intersecção. Ou seja, para qualquer valor entre B sobre A e menos B sobre A tem intersecção. Mas quando o MW vale assume, né, esse valor B sobre A e menos B sobre A, já não tem mais intersecção. Então esse aqui é o valor limite, né? Esse valor limite aqui é o coeficiente angular das assíntonas, né? Menos B sobre A e o B sobre A. Tá ok? Então, aplicando isso ao problema, então aqui a gente tem que a equação de h igual a x ao quadrado sobre 16 menos y ao quadrado sobre 9, que é igual a 1. Tá? Logo, a ao quadrado é igual a 16, b ao quadrado é igual a 9, né? Que dá igual a 4 e b igual a 3. Tá? Logo, o coeficiente angular da reta S é menos b sobre a, que é menos 3 quartos, e o coeficiente angular da reta R é b sobre a, que é igual a 3 quartos. Tá ok? Bom, para calcular as coordenadas do foco, né, F e F', a gente vai precisar calcular a distância focal, que é essa daqui até aqui. Tá? Essa distância daqui até aqui é 2c. A distância focal a gente calcula por essa forma aqui. C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Né? O A ao quadrado nós sabemos que é 16 e o B ao quadrado nós sabemos que é 9. Então o C ao quadrado é igual a 25, quer dizer que C é igual a 5. Ou seja, daqui até aqui é 5, daqui até aqui é 5. O que quer dizer que as coordenadas do ponto F é 5, 0 e a do F' é menos 5, 0. Ok? Bem, o enunciado fala que existe um ponto T, né, que é simétrico a F em relação a essa reta R aqui, tá? Que é a reta assíntona de coeficiente angular positivo. Tá? Como é que a gente calcula, como é que a gente posiciona, né, esse ponto T aqui? A gente pega e traça uma perpendicular, né, relativa a R pelo ponto F, né, que é essa reta perpendicular aqui, e aqui nós sabemos que essa distância aqui seja igual a essa. Então, esse ponto aqui ele é simétrico em relação a F e em relação a R, né? É simétrico de F em relação a R. Tá ok? Essa distância aqui é igual a essa aqui. E aqui é 90 graus porque a gente traçou uma reta perpendicular aqui. Tá ok? Bom, vamos considerar M esse ponto de intersecção aqui desse segmento com a reta R assíntota aqui, tá? Observe que esse triângulo aqui OMF ele é retângulo aqui, né? E
porque o T é simétrico, né? Relação de F em relação a R. Ok? Bom, se como o MR é 3 quartos, né, a tangente desse ângulo aqui é 3 quartos, né? Então FM, que é esse segmento aqui, sobre OM, que é esse segmento aqui, é igual a 3 quartos. Então, aqui, o cateto oposto com o cateto adjacente. FM igual a 3 quartos de OM. Você observa que esse triângulo aqui, né, como aqui é 3 quartos, a tangente desse ângulo aqui é 3 quartos, né? Quer dizer que a relação entre esse cateto e esse aqui é 3 para 4. Como aqui é 5, né? Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo 3, 4, 5. Tá? Eu vou calcular por Pitágoras aqui só para formalizar, mas você já poderia dizer olhando aqui que esse triângulo aqui é o 3, 4, 5. Tá ok? 4 aqui, 3 aqui e 5 aqui. Tá? Por Pitágoras, o OF ao quadrado, né, que é a hipotenusa aqui, é igual a FM ao quadrado mais OM ao quadrado. Né? Então, 25, é a distância aqui, né, é igual a 9,16. O FM é 3 quartos de OM. Né? Então, o quadrado disso aqui é 9,16 avos, né, em vez do OM ao quadrado mais OM ao quadrado. Tá? Fazendo somando aqui, né, multiplicando aqui em cima e embaixo por 16, né, aqui fica 16 OM ao quadrado, mais 9 OM ao quadrado, dá 25 OM ao quadrado, né, sobre 16 OM ao quadrado, sobre 25 sobre 16 OM ao quadrado é igual a 25, né, esse 25 aqui você pode dividir, cancelar com esse 25 aqui, então OM ao quadrado é igual a 16, aqui implica OM é igual a 4, tá ok? Se o FM é 3 quartos de OM, né? Então, porque aqui é a tangente de alfa, né? Tangente de alfa cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, FM é igual a 3 quartos de OM. O que implica que FM é igual a 3, né? 3 quartos de 4 é 3, né? Como o TM, né? Que é esse segmento aqui é igual a esse aqui, né? FT, que é essa distância aqui é o dobro de FM, que é como daqui aqui é 3, né? Daqui, FM aqui, FT aqui é 6, né? Observe que esse triângulo aqui OMF, ele é semelhante a esse triângulo aqui, F', por quê? Porque a hipotenusa desse triângulo aqui, você vê que eles compartilham beta, né? Já é o primeiro indício de semelhança, né? Mas esse segmento aqui, que é a hipotenusa desse triângulo aqui, é metade dessa hipotenusa aqui desse triângulo maior aqui, né? E esse cateto aqui, ele é metade desse cateto aqui do maior. Então, ou seja, a relação entre semelhança entre F' T e F e OMF é 2, né? Então quer dizer que esse cateto aqui é o dobro desse cateto aqui, tá? Então o F', que é esse segmento aqui, é duas vezes o OM, que é 8, o OM é 4, né? Então 2 vezes 4, 8, tá? Então, os lados desse triângulo aqui, F', T e F, medem 10, que é a hipotenusa aqui, né? Daqui até aqui é 6, daqui até aqui é 8, tá? Agora ficou fácil, né, de calcular a área e o raio do círculo inscrito, né? Porque aí você tem se você calcula a área, calcula o centro perímetro, você acha o raio do círculo inscrito, tá? Então, a área aqui é esse cateto aqui, metade do produto desse cateto aqui por esse cateto aqui, né? Então é 6 vezes 8 sobre 2. Aqui dá 6, 8, 48, 2 dá 24, né? Então a área desse triângulo aqui é 24, né? E o semiperímetro é fácil de calcular, né? Como aqui é 10, aqui é 6, aqui é 8, 10 mais 6, 16, com 8, 24, dividido por 2 dá 12. Então, a gente pode usar essa fórmula aqui, né? Que a área do triângulo F'TF é R vezes o semiperímetro, né? Onde R é o raio do círculo inscrito, tá? Então, o raio do círculo inscrito é 2 vezes 12, né? O semiperímetro é 12, a área é 24, o raio é 2, tá? Então, como o raio é 2, o nosso problema é a alternativa A, né? O gabarito do IME deu como correto a alternativa A. Valeu? Para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu!